tenho muitos amigos e amigas que também são evangélicos e eu não consigo entender muito as coisas da Bíblia. Eu não consigo, eu me pergunto... Pastora Xuxa diz como o cristão deve ser cristão. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e quero te falar sobre uma conversa que a Xuxa teve aí com o pastor Hermes, tá? Para mim, esse pastor Hermes está mais para Hermes e Renato, mas enfim, isso é outra história. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui, botãozinho vermelho, clica aqui com vontade, clica nesse botão, se inscreve no canal, me dá esse voto aí de confiança. Eu sei que você vai gostar desse vídeo, cara. Se você é cristão, se você quer saber mais sobre isso, você vai ver nesse vídeo, me acompanha até o final, que a gente vai orar também, eu quero orar com você, tá bom? Vai dar tudo certo, ó. Clica no botãozinho também do sininho, o sininho é muito legal que ele te avisa os vídeos que estão sendo lançados aqui. Beleza? Então vamos falar sobre isso. A Xuxa, ela na verdade agora se acha pastora. Na verdade, ela não tá nem pra tanto como pastora, porque ela também chegou e disse, cara, eu não tô entendendo nada. Pra mim, tá parecendo que ela tá mais confusa do que qualquer outra coisa. Que eu não sei o que é, porque elas não estão vendo a mesma coisa que eu, elas não estão ouvindo a mesma coisa que eu não consigo entender. A confusão da Xuxa é tanta que ela agora confunde um Deus, que inclusive muita gente confunde, tá? Quem não é cristão pensa que Deus é aquele cara com cajado na mão para dar na cabeça do pecador, porque ele está todo errado. Então, o cristão ele não é isso e Deus muito menos, tá? Jesus ele veio para salvar a gente. Salvar o quê? De uma vida de pecado. Quem não é cristão vive a vidinha do jeito que quer. Pode viver lá do jeito que quiser. Homossexual, pode ir lá todas as outras religiões que negam a Bíblia, pode viver do jeito deles, não tem problema algum. Agora, a partir do momento em que você é cristão, você precisa seguir algumas regras, tá? A Bíblia é simples, cara. Se você quer viver as promessas da Bíblia, se você quer viver as bênçãos da Bíblia, você precisa seguir o que a Bíblia fala para você seguir. E aí você entrar numa de que quem fez a Bíblia, será que a Bíblia é adulterada? Foi homens que escreveram? Cara, se você entrar nessa, você está perdido. Ou você acredita 100% que a Bíblia é perfeita, que os homens que escreveram foram homens de Deus, inspirados por Deus, Deus até falou para alguns deles, escreve aí, Deus falou. Se você não acredita nessa divindade, nesse Deus tão próximo, então, amigo, não dá para falar sobre nada aqui. Tudo que eu falo é sobre Bíblia, eu estou baseado na Bíblia. Então a Xuxa está completamente perdida naquilo que ela está achando. Ela, inclusive, fala várias vezes no vídeo, eu não entendo, eu não sei, essas pessoas parecem que não estão vendo o que eu estou vendo. Que eu não sei o que é, porque elas não estão vendo a mesma coisa que eu, elas não estão ouvindo a mesma coisa que eu não consigo entender. Né? E ela falando com um pastor, que inclusive é um pastor que falou que já foi expulso de um monte de lugares por causa do que ele prega. Então, se você já foi expulso de um monte de lugares e muita gente fechou a porta para você, é sinal de que a gente tem que pesquisar esse cara. Tem gente que está inventando a roda agora, tá? Eu tomo um pau em vários vídeos aqui porque as pessoas, muitos que se dizem cristãos, estão falando, não, eu estudo sozinho, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de... Eu estudo até a Bíblia, mas no hebraico e tal, eu não preciso de igreja porque só pregam heresia. Não, só que a pessoa prega é tudo certo, né? O que os outros falam é heresia, mas a pessoa, o ego dela, ó, joia, tá, belezinha. Então a pessoa, por causa do ego dela, isso afasta a pessoa da igreja. Agora a Xuxa tá muito perdida, você vê claramente ali. E o pastor que ela estava conversando, inclusive, bem estranho, muita coisa ali estranha e tal, enfim, quem sou eu para julgar? Vou julgar aqui, por que você está falando da Xuxa? Eu estou falando da Xuxa porque a partir do momento em que ela está falando de coisas que eu creio, eu preciso falar. Ela pode falar dos baixinhos, ela pode falar dos altinhos, ela pode falar dos homossexuais, ela pode falar do que ela quiser. Mas a partir do momento em que um artista, qualquer que seja, vai falar da Bíblia, vai falar de Jesus, vai falar de Deus, vai falar de cristão, eu como cristão preciso vir aqui falar também para as pessoas que são pequenas na fé, são crianças na fé que estão crescendo. Ouve a Xuxa falar, ouve o Fábio Porchat falar, ouve o sei lá quem falar, que não é cristão. Cara, a pessoa fica em dúvida. E aí, a gente que, cara, entende um pouquinho mais da Bíblia, que a gente vive isso, né? A gente professa essa Bíblia, esse livro, essa palavra, a gente precisa aqui falar. Por causa de um Felipe Neto, por causa de uma Xuxa, por causa do Fábio Porchat, por causa do pessoal da Priscila Alcântara, que está, enfim... Como é que podem usar e dizer que ainda está na Bíblia escrito isso? E eu, que tento conversar com pessoas estudiosas, como você e outras pessoas, meu genro agora que sabe
da Bíblia e é um leitor assíduo e falo, onde está escrito isso? Onde está escrito essas coisas? E ele disse, não, é a interpretação de cada um. Claro que, mais ou menos ele fala isso, que se você quiser achar, você vai achar tudo. Você vai achar machismo, você vai achar homofobia, você vai achar tudo se você quiser. Mas E lá vamos nós. a palavra de Deus, a palavra de Jesus não tem isso. Essas paradas todas a gente precisa vir aqui para falar o quê? Cara, Bíblia, básica, tá? Não tô falando aqui a profundidade das riquezas. Não tô falando nada profundo aqui. Básico, tá? Leitura bíblica, oração, igreja, tá? É básico, é básico. Ah, mas não tem essa de ficar questionando. Se você ficar questionando o tempo inteiro, você vai deixar de viver coisas maravilhosas em Deus para ficar vivendo coisa rasa, entendeu? Ah, o nome de Jesus é Yeshua, Yahushua. Cara, chama de Jesus, eu chamo de cheiroso. Então, assim, cara, é bobeira ficar tentando discutir, sabe, essas coisas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A Xuxa estava completamente perdida. Ela falou, eu não sei o que é família tradicional. Família tradicional é uma Bíblia debaixo do braço e fazer arminha? Então eu não sei o que é família tradicional. Não quero ser família tradicional. E essa tal de família tradicional, que eu não entendo o que é tradicional para eles, entendeu? O que é? Tradicional é botar uma Bíblia embaixo do braço e ficar botando o dedo na cara dos outros. Isso é ser tradicional. Eu nunca quero ser uma família tradicional mesmo. E tem tanta gente que levanta a bandeira dizendo que é família tradicional, homem e mulher, casado com um homem e uma mulher, e fazem um punhado de coisa errada por aí, né, por debaixo dos panos, e a gente tem que engolir essas pessoas. Eu já não engulo mais. Gente, pelo amor de Deus, cara. Ela falou, a família tradicional, tem um monte de família tradicional fazendo um monte de besteira. Gente, quando que você pode generalizar uma coisa? Eu tô falando, tem pastor muquirana? Tem pastor muquirana. Tem igrejas que são guiados por as pessoas que não são certas? São. Mas, cara, não é todo mundo. Aí, porque eu sou hétero e porque eu carrego a Bíblia debaixo do braço, então eu faço muita coisa errada? Isso não tem cabimento. A Xuxa realmente está toda perdida. Ela não consegue nem entender mais uma coisa da outra. Por exemplo, a filha dela é casada com um menino, heterossexual, família tradicional, tá aí. A última vez que eu bati um papo com ele, eu pedi que ele me desse para minha filha alguém que amasse de verdade, que fosse uma pessoa muito família, que não se bebesse, não se drogasse. Veio esse menino que não bebe, não fuma, é um anjo, faltando só as asinhas mesmo. Mais uma vez, obrigada, cara, valeu. Foi ótimo, valeu, perfeito. Então, realmente, ele me ouve muito e me atende sempre. Vão errar? Vão errar, vão discutir, vão fazer. Cara, vão. Aí tem um monte de hétero que faz besteira, faz, mas cara, a Bíblia, se você, a partir do momento que você é cristão, a Xuxa não é cristã. Como ela não é cristã, ela não precisa entender essas coisas, ela não precisa nem caminhar nesses caminhos. Ela não precisa nem entender, se ela quiser casar, ela inclusive é casada com um homem, né? Então assim, ok. A questão é que você não precisa entender essas coisas. Se você não é cristão, vive a sua vida do jeito que você acha que tem que viver. Agora, a partir do momento em que você se diz cristão, você tem que andar como cristão andou. Assim como fala lá em João 2. Aquele que diz ser cristão tem que andar como Cristo andou. Aquele que diz estar nele e não anda como ele andou é mentiroso e nele não está a verdade. Esse é o texto clássico que está lá. Então a Xuxa, ela fica falando de coisas que ela não entende. Ok, e ela fala ali, eu não entendo, como é que pode? Eles ficam falando dos homossexuais. Cara, a gente não fala de homossexual. Quem vai criticar um homossexual que não é cristão, quer dizer, não existe homossexual cristão, tá? Pelo amor de Deus. A questão é que, por que a pessoa é homossexual? Vamos supor, a Vera Verão lá, morreu, mas era super famosa. Tem também, tem vários, tipo tem agora, né, o Pablo Vittar. O Pablo Vittar, ele aparentemente é ali, Glória Groove e tal, eu não fico falando deles, por quê? Porque eles decidiram, não são cristãos, não tem o que falar deles, não tem nada a ver com o cristianismo. Ok. Agora, a partir do momento em que um Pablo Vittar se converte, uma Anitta se converte, alguma galera dessa se converte, na verdade, assim, recebe Jesus, aí a conversão ela é gradativa, não é porque você recebeu Jesus que você se converteu. A conversão, você está num caminho, está dirigindo o carro e estou pegando o caminho errado. Você converte para outro caminho. Então, a Xuxa falar, aí é o que eu estou falando, ela é cristã? Não é, mas está falando de coisas de cristão. Então ela não entende, tem pessoa que é nova na fé e acaba pensando, poxa, aí a Xuxa falou, tem razão, isso aí faz sentido. Não tem que fazer sentido, porque
Eu não fico tacando pau em quem está pecando. E eu não taco pau em ninguém, na verdade. Agora, a questão é, se essa pessoa se diz cristã, ela automaticamente se torna o quê? Minha irmã. Minha irmã e meu irmão. E se é meu irmão, eu vou falar que é meu irmão, vou falar, cara, eu não quero a sua morte, não quero mal para você. Cara, se conserta, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, isso aqui tá errado. E aí tem um cara lá que é pastor, né? Se julga pastor, tem o título de pastor, que o cara aprova. Para mim, o pior líder que tem é aquele que não entende, a Bíblia fala sobre cegos seguindo cegos. Se você é meu amigo, me dá abertura, você diz que é cristão e eu não vou corrigir você, Hebreus 3,13. Exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, todos os dias, para que o pecado não vos engane, para que o pecado não segue com o engano. Então, assim, se você é cristão, cara, você precisa andar na Bíblia, precisa andar como o cristão anda. Agora, a Xuxa falar, não, porque fulano é pastor, fulano... O que é família tradicional? Tá falando de Bíblia, tá falando de política também, né? Porque ela falou ali do Bolsonaro e tal, faz arminha. Viu uma parada que o pessoal tava ungindo armas para abençoar ali. Eu vi agora uma imagem ungindo armas, né? E dizendo que é para proteger, para gente se proteger. Que proteção é essa? Cara, dependendo do que tá ungindo, não vejo nenhuma... Assim, não acho que tem que ungir arma, eu acho... Mas que guerra é essa? Por exemplo, em Israel, eu não duvido nada que o povo de Deus, daquela época, ungia. A Bíblia fala que ungia instrumento. Então, se unge lá as armas, por exemplo, ungir arma para a polícia. Maravilhoso. Pô, imagina só o céu descendo, vindo e... Ah, mas rico vai matar vidas. Gente, pelo amor de Deus, tem bandido. Se é bandido, o cara decidiu ser bandido. Ele sabe que lá nas entrelinhas lá tá escrito, ó, sou bandido, eu posso morrer. Porque eu vou estar batendo de frente com o sistema, eu tô fazendo coisa errada, eu tô matando gente, tô roubando gente. Tá lá escrito, posso morrer. A pessoa, mentalmente, ela já assina esse termo lá, posso morrer. Então, a polícia tá aí para defender. A polícia, né? Alguns são corruptos? São. Todo lugar tem gente corrupta, na sua igreja, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade, todo lugar tem. A questão é, eu preciso olhar para mim. Jesus, ele fala para Pedro, quando João vem andando do lado dele, Jesus fala como Pedro ia morrer, aí Pedro fala, e aquele? Jesus falou, cara, o que te importa se ele vai viver até que eu venha? Vem você e me segue. Jesus puxa a orelha de Pedro e fala, o que te interessa, o que te importa? Vem você, faz a tua parte. Então a Xuxa falar de não sei quem é a família tradicional, e aí ela fala vegana, eu não sou vegana porque os bichinhos, né, eles sofrem tanto e tal. No Natal você fala sobre vida, celebra a vida e tudo, e tem um bicho morto em cima da mesa, né? Seja ele... sempre fazem isso, vamos fazer um aniversário, vamos fazer um churrasco. Você brinda o teu aniversário, tua vida com uma morte também ali. Eu não sei o que ela pensa sobre aborto, eu não lembro dela ter falado alguma coisa, mas tem gente que é muito assim, que é vegano para não matar bichinho e é a favor do aborto, uma coisa que eu não consigo entender também. Então, assim, a Xuxa falou várias coisas ali, que eu vou até passar o vídeo aqui para você ver, tá? Algumas partes que eu estou falando, para que você consiga entender o que ela pode distorcer. Tem pessoas que falam, não, é verdade, pô, faz sentido. Não, não faz sentido, a Xuxa não é cristã. Não! A Xuxa não é pastora, o pastor que estava falando com ela é um cara duvidoso, não dá para confiar nas coisas que ele fala, tá? Não é uma pessoa, para mim não é uma pessoa séria, tá? Para mim não é uma pessoa que segue a Bíblia, não é um cara... Porque nem todo mundo que diz pastor, você tem que seguir, não é todo mundo que diz pastor que é pastor. Até porque a Bíblia diz que muitos virão em meu nome no final dos tempos e dirão, Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai pegar dois grupos de pessoas, aqueles que são e aqueles que não são. E os que não são podem pensar que são, mas quem vai julgar isso é Jesus. E aí Jesus vai dizer para esses aqui, que não são, aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno. E para os que são, ele vai dizer, entra para o gozo do meu Senhor. Então a Xuxa ela não merece nenhum tipo de credibilidade cristã para dizer algum tipo de coisa. Ela, sinceramente, aí tem ela, não, porque vem alguns fãs e aí eles me falam assim, Xuxa, não, essas pessoas não são confiáveis, eu quero longe de mim. Eu vejo alguns fãs que chegam aqui assim e falam, eu sou, sei lá, eu sou gay, mas eu sou a favor disso e daquilo. Eu falo, então você não é nem
nem meu fã, você não é uma pessoa confiável, então sai de perto de mim. Eu já estou nesse ponto de... Porque em algum momento tem que cair a ficha dessas pessoas, que não é possível as pessoas serem a favor da tortura, serem a favor do que está existindo aí, que está tão perto de ser uma coisa meio Hitler, sabe? E tudo bem, acha que está tudo certo. Eu não sei para que lado que as pessoas estão vendo, porque o que está na frente da gente é o que a gente está vendo, entendeu? Então, se você é cristão, a Xuxa quer distância de você. Se você é um cristão tradicional, se você é um cristão que segue a Bíblia, se você é um cristão que condena pecado, porque o que é condenar pecado? Se tem um homossexual que está se convertendo, Rico, poxa, eu tenho práticas homossexuais e tal, o que você acha? Está me dando abertura, não sai por aí apontando o erro dos outros. Então, assim, é pecado para quem? É pecado para o cristão. Por que não é cristão? Por que eu vou falar com o Pablo Vittar? Por que eu vou falar com a Glória Groove? Não tem nada a ver, cara. A Bíblia diz que aqueles que estão sujos, se sujem ainda mais. Aqueles que estão santos, se santifiquem ainda mais. Então, o cristão, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até que se torne um dia perfeito. Então, a gente vai aperfeiçoando a cada dia. Chega de pecado, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. E vamos vivendo a vida de glória em glória até chegar naquele momento em que a gente vai aos céus com Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua fidelidade, Pai, em nome de Jesus, que a Xuxa possa entender, Senhor, os teus preceitos, possa entender que muitas coisas estão escritas na tua palavra para cuidar de nós, não para nos entristecer, não para nos dar raiva, apesar das vezes sentimos raiva porque não entendemos algumas coisas. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, que possamos olhar para a Xuxa com olhos de amor. Eu quero, Senhor, que ela se converta, eu quero que ela entenda os teus preceitos, que entenda os teus cuidados, coisas que ela não entende, que ela possa aceitar porque te ama e não porque a mente dela não consegue alcançar. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a Xuxa, eu abençoo esse pastor Hermes, que ele possa, Senhor, entender, Pai, que o Senhor é amor sim, mas que há regras que o Senhor fez para nos curar, para cuidar de nós, para nos tirar de uma vida de pecado, para nos tirar de uma vida, Senhor, de erro. O Senhor é um Deus de amor, que olha com olhos de amor e misericórdia sim, mas existem pecados que não são incuráveis, a gente pode simplesmente abolir esse pecado e nos arrependermos dele. E então seremos salvos, Senhor, e limpos. Ajuda a Xuxa, ajuda esse pastor Hermes a entenderem isso. Em nome de Jesus, Pai. Se conosco, nos ajuda também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostou desse conteúdo? Se inscreve aqui no canal, clica no botãozinho vermelho e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Aquele like também é muito bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.